Bom, eu tô aqui nesse vídeo para debater o futebol brasileiro em geral. Na verdade, esse canal aqui foi criado para isso, né? Pra gente falar sobre as principais notícias, resenhar sobre o futebol brasileiro. E eu tô vendo um fenômeno, pessoal, que eu não me recordo de ter visto antes, uma outra vez. Que é o fenômeno da mediocridade do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, os clubes brasileiros, eles vêm dominando as competições sul-americanas há alguns anos já, né? Principalmente a Libertadores. Ano passado o Cruzeiro chegou na final da Sula, perdeu pro Racing e tal, mas na Libertadores principalmente, a gente ganha seguidamente desde 2019, né? Desde 2019, 18 não? Não. Do 18 foi o River, desde 2017 foi o Grêmio, né? Ou seja, de 17 para cá, nos últimos 8 anos, tivemos 7 campeões brasileiros, clubes brasileiros, campeões da Libertadores, e só o River aí em 2018. Mas esse ano tá ruim demais, cara. Esse ano tá ruim demais, principalmente falando sobre Sul-Americana. A rodada das competições sul-americanas acabou ontem. E com a quarta rodada encerrada, nós não temos nenhum brasileiro líder do seu grupo. Ou seja, hoje, com 4 rodadas disputadas da Sul-Americana, não tem um time brasileiro classificado para as oitavas. Lembrando que o regulamento da Sul-Americana ele é diferente da Libertadores. Na Sula só se classifica um. O segundo vai para um play-off, para um mata-mata contra o terceiro, que vai vir eliminado da Libertadores. E aí, para quem reclama de calendário, serão umas 2 datas aí que ele vai ter que jogar para saber se vai para as oitavas da Sula ou não. Para mim, uma vergonha, um show de horrores, patético, vergonhoso, o que os clubes brasileiros estão fazendo. A gente está falando sobre clubes gigantes, tá? Em outros momentos da história, já disputaram a Sul-Americana Ponte Preta, sei lá, fala aí, Andrezinho, um clube aí, Goiás, etc e tal. Porra, esse ano, a gente tá falando de clubes... Qual América? América Mineiro. Vários clubes de menor expressão do futebol brasileiro já disputaram a Sul-Americana. Cara, a gente tá falando de clubes gigantes. A gente tá falando de Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória da Bahia, que tá na Série A, Corinthians. Se liga nisso aqui. Nenhum brasileiro terminou a rodada como líder em seu grupo na Sul-Americana. Cruzeiro já está eliminado. Tem noção disso? Com 2 rodadas de antecedência. Faltam 2 jogos. O Cruzeiro vai jogar os seus 2 jogos em casa. Se ele ganhar de 35-0, ele está eliminado. O Cruzeiro nunca tinha ficado fora de uma fase de grupos de Libertadores. O Cruzeiro está fora da Sul-Americana. Vitória não tem chances de ser líder. Ou seja, o máximo que o Vitória vai conseguir é ir para os playoffs contra um clube que vai vir da Libertadores. Corinthians é improvável avançar na liderança. Grêmio briga com o Godoy Cruz pela liderança. Time argentino tem 2 pontos a mais. Fluminense é vice-líder. Once Caldas tem 2 pontos a mais. E tem muito torcedor do Fluminense achando que nós já estamos nas oitavas, porque os próximos 2 jogos é em casa, inclusive contra o Once Caldas. Aí eu fico lembrando das partidas que o Fluminense fez contra o Vitória, contra a própria Aparecidense, que é da Série D, contra o próprio Sport. Tem gente se enganando com os gols nos últimos minutos, nos últimos segundos do jogo, e achando que esses 2 jogos pela Sula, principalmente contra o Once Caldas, vai ser fácil. Vamos golear os 2. Tomara. Mas não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer. Vasco também é vice-líder. Lanús tem 3 pontos a mais e o Vasco vai enfrentar o Lanús na Argentina. Atlético Mineiro é o segundo no seu grupo. Uma completa e total vergonha. O que mais me surpreende... Bom, antes de eu falar o que mais me surpreende, eu queria colocar essa imagem aqui para vocês. Cara, isso aqui é inédito. Isso aqui é inédito. O Brasil, que domina o futebol sul-americano há anos, não teve uma vitória contra equipes, cara, que não disputariam a Série D do futebol brasileiro. Tô falando Série B, não, de bola. D de dado. O Vitória empatou ainda contra o time argentino aqui, Defensa e Justiça, vai, jogo difícil. Defensa e Justiça nos últimos anos tem feito aí algumas campanhas interessantes. Corinthians empatou com o América de Cali na Neoquímica Arena. Cara, apesar do América de Cali, né? América de Cali, né? O América de Cali é um time grande da Colômbia, tá? É um time grande da Colômbia, mas jogando na Neoquímica, o Corinthians não vencer,
Pra mim é um resultado ruim, muito ruim. Quanto mais o Corinthians precisando da vitória, né? O Grêmio, como é que é o nome daquele time que jogou contra o Grêmio mesmo, cara? Porra, eu sempre esqueço, cara, de tão esquisito que é. Vou olhar aqui no OneFootball aqui. Cara, é tão constrangedor, são equipes que a gente nunca ouviu falar. Olha isso aqui. O Grêmio empatou com o Atlético Grau. Atlético Grau. O Grêmio não ganhou do Atlético Grau. O Cruzeiro empatou com o Chukruna. O time indígena das montanhas do Equador. Chega a ser ridículo. Perdeu em casa e empatou no Equador com o Chukruna. Um time indígena das montanhas do Equador. Isso não pode ser sacanagem. O Vasco, cara, cara, o que falar do Vasco? O Vasco protagonizou a maior vergonha da história de clubes brasileiros numa competição sul-americana. Nenhum clube brasileiro tinha perdido de 4 para um time da Venezuela. Venezuela. O Vasco tomou de 4. 4. O Atlético Mineiro perdeu pro lanterna do campeonato chileno. Irmão, como é que o pai explica isso pro filho? Meu filho, o teu clube, que é a SAF, fez contratações milionárias, tem um estádio belíssimo e tal, projeção aí de disputar os principais títulos da temporada, perdeu para o último colocado do campeonato chileno. A seleção atual do Chile é uma bosta, tecnicamente falando. E o Fluminense, cara? O que falar do Fluminense? Eu evito ficar falando muito de Fluminense aqui nesse canal, porque esse espaço aqui é pra gente falar sobre tudo. Mas eu posso falar de Fluminense também. Mas eu já falei muito lá no Sentimento Tricolor. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre essa nojeira aqui, o Fluminense perdeu para um time amador de açougueiro da Bolívia, você vai lá no canal Sentimento Tricolor, que tá a minha opinião lá, no nosso Instagram também, tá? Não interessa se é altitude, não interessa se é time reserva. O futebol brasileiro vive um momento terrível. Seleção brasileira é a pior de todos os tempos. O presidente da CBF é o pior de todos os tempos. Tem uma Copa do Mundo de clubes daqui a 38 dias. Tem uma Copa do Mundo de seleções daqui a 1 ano. Em que condições está o Brasil, o futebol brasileiro, a seleção brasileira, para a gente poder almejar qualquer coisa pela frente? Ou alguém aqui em sã consciência acha que algum clube brasileiro vai fazer alguma coisa decente nessa Copa do Mundo de clubes? Chegar nas oitavas, talvez? Talvez o Palmeiras, o Flamengo, mas o Flamengo também tá passando vergonha, é o terceiro colocado. Tá perto de fazer aí um vexame histórico, que é ficar fora das oitavas da Libertadores num grupo de times semi-amadores. Será que o Flamengo passa pelo Chelsea, ganha do Chelsea? Chelsea tá fraco, hein? Chelsea Bagre. Será que ganha? E se passar, vai até onde? O que mais me preocupa, e o motivo de eu gravar esse vídeo aqui, foi torcedores, e eu não posso falar dos outros clubes, tá? E aí eu vou pegar a minha referência, que é o Fluminense. Não são todos, claro, não consigo te dizer a proporcionalidade disso, mas uma quantidade razoável de torcedores normalizando o fracasso, se contentando com a mediocridade, achando que resultados como esse aqui que eu acabei de mostrar agora são normais. Fazem parte, porque não existe mais bobos no futebol. Renato Gaúcho falou isso, que não tem mais bobo no futebol, que tá tudo muito nivelado por baixo. E aí um amigo ontem deu uma sugestão na live pós-jogo que eu achei muito interessante. E vou propor agora aos treinadores e aos jogadores dos clubes do Brasil que acham que não tem mais jogo fácil e que tá tudo muito nivelado por baixo. Vamos fazer o seguinte, então? Já que tecnicamente é tudo igual, vamos nivelar os salários dos jogadores e dos treinadores também? Já que um jogador que ganha 10 mil reais por mês entrega a mesma coisa e equilibra um jogo contra um jogador que ganha 1 milhão e um time que tem uma folha de 20 milhões, tá pegando, não tá pra você? Como é que o cara de 10 mil entrega a mesma coisa que o cara que ganha 1 milhão? Tá pegando, mano. Tá pegando. Então, já que o futebol tá nivelado por baixo, vamos nivelar os salários por baixo também. Não é aumentar o cara que ganha 10 mil para 1 milhão, não. Porque ele tá fazendo ali o feijãozinho com arroz dele. Pega o cara que ganha 1 milhão e não entrega nada e nivela. Já que tá nivelado por baixo, vamos nivelar o salário dos jogadores e dos treinadores também. Será que eles vão gostar? Ou será que a partir daí eles vão passar a correr, se dedicar e representar a camisa do clube que eles vestem? Eu acho que vão, né?